Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. É bom estarmos juntos outra vez. Louvo a Deus porque Ele tem nos guardado e nos preservado. Eu desejo que também Ele esteja guardando e preservando a sua vida. Hoje, todo mundo cristão está celebrando a ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Eu louvo a Deus porque Jesus morreu, mas ressuscitou. O túmulo não pôde segurar Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. Ele venceu o diabo, o pecado, a morte e ressurgiu para que eu e você também tivéssemos o direito de um dia ressuscitar. Porque há uma promessa de Deus, que Jesus vai voltar outra vez em duas fases. A primeira será invisível e rápida, que é o arrebatamento da igreja. A segunda fase será visível e lenta, porque Jesus virá nos céus com todos os anjos, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E eles vão descer no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. E ali ele vai estabelecer a sede do seu reino milenial. Por 1000 anos, Jesus vai reinar em Jerusalém. Mas isto é um fato que vai acontecer na primeira fase da segunda vinda de Jesus, que chama-se arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, quando se der, vai ter um período de 7 anos de tribulação aqui na terra. Durante esses 7 anos, o anticristo vai reinar aqui na terra, e aí vai haver a marca da besta, que é o 666. Enquanto isso, a igreja que veio, ou seja, que foi raptada, que foi arrebatada, estará com Cristo no tribunal de Cristo, para ser condecorada por tudo o que fizeram na obra de Deus aqui na terra. Serão 7 anos de júbilo, de condecorações, e também terá aquela grande ceia que Jesus prometeu. Enquanto isso, aqui na terra, durante 7 anos, o anticristo vai estar reinando. Será um governo único, vai dominar todas as nações, vai dominar o poderio político, religioso e econômico. Se resolver essas 3 questões, as demais são consequências. Portanto, nós queremos pensar um pouco hoje na Páscoa, na ressurreição de Jesus. Porque a Bíblia diz que a nossa Páscoa é Jesus. Páscoa não é época de pensar em coelho. Páscoa não é coelho, não é símbolo. O coelho não é símbolo da Páscoa. A Páscoa não é época de chocolate. Criaram essa tradição para vender chocolate. Chocolate sendo de boa qualidade, até que vale a pena. Não muito. Mas Páscoa, na verdade, é uma palavra que traduzindo significa passagem. É uma celebração que Deus deu para Moisés falar ao povo de Israel, os hebreus, quando eles estavam escravos no Egito, e ali, chegando o momento da 10ª praga, que Deus tinha enviado através de Moisés, para forçar Faraó a liberar o povo. Os hebreus passaram 430 anos escravos no Egito. Chegou o momento da libertação da escravidão. Deus enviou Moisés. E Moisés fez aqueles sinais na frente de Faraó. E quando chegou a 10ª praga, que é a morte de todo primogênito dos seres humanos e dos animais, naquela noite, Faraó cedeu, porque o seu próprio filho morreu. E naquela noite foi instituída então a Páscoa. É uma festa que os judeus celebram até hoje. Não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Eles celebram até hoje. Mata o cordeiro, pega os pães asmos,
as ervas amargosas, festejam com as famílias, comem, celebram. O cordeiro é um símbolo de Jesus, que viria depois para redimir a humanidade, como veio. Os pães asmos significa a pureza, que devemos ter na presença de Deus. E as ervas amargosas, para lembrar os anos de escravidão que passaram no Egito. Foram anos difíceis. E ali, depois de ter celebrado a Páscoa, naquela noite, enquanto ele celebrava a Páscoa, o anjo da morte, enviado por Deus, os anjos, vieram em toda a nação do Egito. E a ordem do Senhor Deus para os hebreus era esta: devia pegar o cordeiro, matar, pegar o sangue dele, botar dentro da vasilha, e ir do lado de fora, no umbral da porta, e passar o sangue. Porque o Senhor disse para Moisés: olha, avisa o povo que quando os anjos passarem, toda casa, toda residência que não tiver o sangue do cordeiro passado no umbral da porta, o anjo vai entrar ali e vai matar o primogênito, ou seja, o filho ou a filha mais velha. Isso aconteceu. Enquanto os hebreus festejavam e se alegravam, os egípcios estavam gritando, porque os seus primogênitos estavam morrendo, o primogênito dos seus animais também. Isto porque Faraó endureceu o coração e ele não quis deixar o povo ir. Moisés foi levantado como libertador dos hebreus. Moisés é um tipo de Jesus. Jesus também foi enviado para libertar o povo da escravidão do pecado e do diabo. E agora, hoje, nós estamos lembrando a ação de Jesus para a nossa libertação. E naquele dia, o povo foi, porque Faraó cedeu. Ele não suportou mais a ação de Deus. Faraó é um símbolo do inimigo. O Egito é um símbolo do mundo em que a maioria das pessoas vivem como escravos do pecado, do medo e do diabo. E Jesus veio e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E através do seu sangue, veja só, o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento, quando foi instituída a Páscoa. Agora, há 2000 anos atrás, Jesus veio e morreu. E o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, agora este sangue é o que nos livra da morte, do diabo e do inferno. E que nos traz alegria, felicidade, que nos traz paz, que nos traz comunhão com Deus. É através do sangue do Cordeiro chamado Jesus. Então nós queremos pensar um pouco nesta hora sobre o tema O Caminho para a Cruz e a última semana de Jesus. Vamos pensar um pouco sobre isso agora. Eu te convido a ler a palavra de Deus comigo em Mateus 16, 24. Que nos diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Na outra versão diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estamos aqui nessa live, junto com o seu povo, junto com pessoas amigas, para ministrar a tua palavra e lembrar da Páscoa. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que Jesus é a nossa Páscoa. Muito obrigado por esse momento, Senhor, porque a nossa celebração é pela tua morte e a sua ressurreição. Jesus ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque tu morreste por nós.
no nosso lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E tu, Senhor, foste na cruz para pagar o preço que nós tínhamos que pagar, para morrer no nosso lugar. Mas tu não ficaste na sepultura. Tu venceste a morte, o diabo, venceste o pecado e ressurgiu dentre os mortos. E está vivo. E vivo para todo sempre. E através da sua ressurreição, trouxe esperança para o mundo perdido. Porque se tu não tivesse ressuscitado, nós seríamos mais uma religião entre tantas que existe, morta, sem vida, sem presença de Deus, mas uma incerteza de que se tu ouviste a oração, acendem velas, fazem penitências difíceis até, mas continuam com a incerteza se tu ouviu ou se tu vai responder. Portanto, nós te agradecemos, porque tu fizeste esse sacrifício por amor a nós, a humanidade, a todos os seres humanos. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu louvo o teu nome, Pai, por ter enviado Jesus. E eu te agradeço, Jesus, porque tu tiveste a coragem de vir e enfrentar a cruz, a morte, no meu lugar, para que eu e todas as pessoas que reconhecemos o teu sacrifício na cruz e arrependemos dos nossos pecados e deixar os nossos pecados, temos direito da salvação agora mesmo e um dia quando nós chegarmos na eternidade. Obrigado por este ato tão lindo e maravilhoso e heróico que tu fizeste, Jesus, por mim e por nós. Pai, receba a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Eu sinto emoção de agradecer a Deus por este ato tão lindo que Ele fez, demonstrando o seu grande amor pela humanidade, enviando Jesus para estar conosco. Tu és maravilhoso, Jesus. I love you, Jesus. Aleluia. É tão bom servir a um Deus que nos ama, que se importa por cada um de nós. Às vezes as pessoas choram de tristeza, de amargura, de injustiça, mas nós cristãos às vezes choramos de emoção pela presença de Deus, por lembrar do que Jesus teve coragem de fazer por mim e por você. Foi um dia difícil. Mas vamos pensar um pouco então na última semana de Jesus aqui na terra como homem. Porque eu creio que a maioria sabe que Jesus, ele já existia antes de nascer. Ele estava lá no céu, ao lado do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas separadas, que formam uma só divindade, um só Deus. E então, Jesus foi enviado. No Antigo Testamento, havia ou houve algumas aparições de Jesus, chamada de teofania, algumas vezes em casos especiais. Agora, ele teve que vir e nascer como ser humano, ele teve que humanizar-se. Ele se despôs ou despojou da sua glória e nasceu como homem e viveu como homem. E ele era 100% divino e 100% humano. Poucas vezes na sua vida terrestre ele se manifestou com a sua parte divina. Tudo que ele fez como homem, com a ajuda do Espírito Santo, para mostrar para você e para mim que eu e você podemos também, com a ajuda do Espírito Santo,
E ele deixou exemplo. Jesus era um homem de oração, ele era estudante ou estudioso da palavra de Deus, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, porque desde criancinha estudou a palavra de Deus, ele passou por todas as cerimônias de então, e teve todo o conhecimento e todo o entendimento de então. E eu fico pensando hoje, os pais cristãos têm os seus filhos, mas não ensinam a Bíblia para os filhos. Dá logo um tablet para o filho olhar o que quiser. Não dá um... Pelo menos se desse uma Bíblia, vamos dizer assim, tem Bíblia para crianças, que é ilustrada, e tem Bíblia animada também no tablet. Tem desenhos, histórias de heróis da Bíblia, mas muitos pais não se preocupam com isso. Os seus filhos têm o seu tablet com internet, vai cada um para o seu quarto, para sua cama, e lá eles entram nesse mundo obscuro e vê o que querem. E ali descobrem pessoas que começam a monitorear a vida das crianças. E hoje em dia, você, por exemplo, chega numa casa de um familiar que tem criança, ninguém vem falar contigo. Cada um está no seu quarto, no seu tablet ou no seu telefone, mergulhado no mundo virtual. Quem sabe o que eles estão vendo, escutando ou com quem estão falando. Cuidado, pai, cuidado, mãe, como você está criando seus filhos. Mesmo nós, adultos, se não tiver cuidado, nós vamos nos tornar viciados no mundo virtual, no Facebook, quer lá, quer ver todas as novidades, quer compartilhar e fica naquela agonia, quer ser cool, quer que todo mundo saiba que você é cool, está jogando coisa interessante. E aí, isso é um perigo. Para mim e para você, porque não existe idade para viciar no mundo virtual. Eu gosto de ver no YouTube coisas que vão me edificar. Estudos, pesquisas científicas, estudos bíblicos, ou então ação de ativistas em várias áreas, coisas que vão me trazer ensinamento, coisas boas. Mas, infelizmente, uma grande parte estão viciados no Facebook ou em outras coisas. Eu tenho um sobrinho que você não consegue falar com ele, ele está ali o tempo todo. Está junto com você, mas está no outro mundo. Ele não consegue conversar com ele. E é um problema sério. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, Jesus, ele tinha conhecimento, porque os seus pais não só conheciam, mas levou ele a conhecer também. E muitas das vezes nós hoje não estamos levando os nossos filhos a conhecer a palavra de Deus. Isso é de grande importância, de suma importância, porque quando eles chegam na escola, e vem o primeiro grau, o segundo grau, então é a época pior. Porque pessoas de todas as tendências ateísticas ou mundanas em áreas de imoralidade, drogas, desonestidade, começa a catequizar os nossos filhos. E se eles não têm um conhecimento bíblico suficiente para combater, facilmente eles serão tragados. Pense nisso. Mas, quando Jesus percebeu que estava chegando a sua hora, João capítulo 12, versículo 23, ele tomou atitudes, algumas atitudes decisivas na sua vida, para a conclusão do seu propósito aqui na Terra. Então ele sabia, chegou a hora, ele teve que concluir tudo. É como você está próximo de um evento, então você tem que concluir tudo, botar tudo em dias para que aquele evento seja de sucesso. A morte de Jesus tinha que ser de sucesso. Não era uma coisa qualquer. Porque a morte de Jesus, ela implicaria a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação. Por isso que ele colocou tudo em ordem, preparando para aquele momento.
A última semana de Jesus na terra foi marcada por momentos cruciais, porque Jesus sabia que enfrentaria a cruz. A cada passo, a cada instante, aproximava deste evento. Você imagina? Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que seria envergonhado, preso, julgado injustamente. Justamente ele veio para isso. Isso não poderia ser evitado. O apóstolo Pedro quis evitar. Ele sacou da sua espada e quis matar um dos guardas que vieram prender Jesus, que eram os guardas do templo, enviados pelo sumo sacerdote. E Jesus disse: Pedro, não te preocupe, porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos e destruiria com todos. Mas Pedro, não é para isso que eu vim. Eu não vim para ser livrado, mas eu vim para ser crucificado, Pedro. Eu quero que você entenda. Eu vim para morrer no seu lugar, Pedro, no lugar de toda a humanidade, no lugar de todos aqueles que aceitam o meu sacrifício, que arrependem dos seus pecados, que vêm a mim e me recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Pedro, fique tranquilo. Eu vou morrer, não tem como evitar, porque se fosse para evitar, eu não teria vindo, Pedro. Eu não mudei de ideia. Eu tenho convicção, Pedro, do que eu estou fazendo. Gente, para ser cristão, precisa ter convicção. Se a sua vida cristã é sem convicção, você está no salvo. Porque qualquer circunstância ou vantagem que surgir na sua vida, você vai deixar o cristianismo de lado. Ou então você vai ser mais um cristão nominal. As igrejas evangélicas estão cheias de cristãos nominal. As demais religiões que se dizem cristãos estão, a maioria, cristãos nominais. Este é o cristianismo que estamos vivendo hoje. Alguém chama de uma maneira engraçada cristianismo água com açúcar. Mas eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que é a palavra de Deus, que lemos a palavra de Deus, que temos entendimento, nós temos o dever de viver um cristianismo autêntico. Agora, se você ainda não conhece a palavra de Deus, eu entendo que você não sabe ainda o que é cristianismo. Eu entendo que você não sabe ainda o que é ser cristão, o que é viver um cristianismo, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é andar na presença de Deus. Você, talvez, se você não é um servo de Deus, talvez você não tenha conhecimento do que seja a comunhão com Deus. Porque você não sabe o que é isso. Talvez você não tenha conhecimento do que se refere à vida espiritual, ao mundo espiritual. Talvez você não tenha conhecimento e nem discernimento e entendimento no mundo espiritual. Existem demônios, existe Satanás, que é o chefe, e os seus anjos malignos, espíritos malignos, são demônios que estão a serviço de Satanás, e que também, no mundo espiritual, tem os anjos de Deus. Se fala de tantas categorias de anjos de Deus, eu me lembro de 4. Mas existe esta peleja e esta luta no mundo espiritual que não está patente aos nossos olhos, exceto se porventura Deus achar que deve mostrar a você ou a mim, às vezes, o que está acontecendo no mundo espiritual, em volta de nós ou longe de nós. Existem muitas batalhas entre demônios e anjos. Os anjos pelejam a nosso favor, os demônios querem nos destruir de muitas maneiras. E Deus está pelejando por você. Existe uma tendência de 3 doutrinas com relação à salvação. Existe um grupo, uma teologia que diz que somente serão salvos as pessoas que foram predestinadas por Deus. Existe um outro grupo que diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus,
foi batizado nas águas, aí então está ok, pode fazer o que quiser. Existe um outro grupo do qual eu faço parte, é que a salvação se perde. Ela deve ser mantida. Todos os dias da nossa vida nós temos que manter a salvação, temos que fazer uma manutenção na salvação, temos que ler a palavra para conhecer como servir a Deus e se esforçar. Jesus disse, porfiai para entrar no céu. Você tem que se esforçar, lutar. Não é o seu esforço que te leva ao céu, porque Jesus já pagou na cruz o preço. Agora o nosso esforço é para manter a salvação. É igual eu disse anteriormente, uma planta tem que ser regrada, podada, para manter bonita, crescendo e produzindo frutos e ter as suas folhas verdes. Assim também nós, que já fomos salvos, temos que manter a salvação. Então nós somos da linha teológica que crê que a salvação se perde. Pode ser readquirida de novo. Porém é um perigo a gente viver perdendo e conseguindo, perdendo e conseguindo. Igual aquelas pessoas que têm vício do jogo. Vai pro jogo, tá ganhando, tá satisfeito. De repente, ele perde. Ele vem de novo, quer ganhar, perde de novo. Outro dia ganha. Tem dia que ele vai para casa com dinheiro, tem dia que ele vai para casa sem dinheiro. Aí ele começa a botar carro, casa, fazenda, bois, e daqui a pouco ele perde tudo. Infelizmente, isso é um vício terrível. Todo vício é prejudicial, seja ele o mais simples que for. Mas nós temos que manter a salvação. Jesus disse, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então nós precisamos de manter uma vida de fidelidade. Isso não é fácil. Exige um esforço pessoal, renúncia, leitura da palavra, escutar a palavra, viver a palavra, analisar os seus atos, seus fatos, seus pensamentos, todos os dias. Tem coisas que a gente, no momento, não sabe o que fazer, a gente vai pensar e orar, o Espírito Santo nos mostra o que fazer. É importante nós seguirmos assim. Pois bem, nós vamos pensar um pouco sobre os fatos principais a respeito da última semana de Jesus na Terra, contando da sua entrada em Jerusalém até a sua ressurreição. Embora não tenhamos espaço para todos os detalhes, vamos dedicar aos momentos principais de cada dia. Também respeitamos as versões diferenciadas sobre a ordem dos fatos, mas seguimos o que tradicionalmente é aceito e nos baseamos no relato de Mateus, que nós lemos no início. Número 1, o objetivo é aprender sobre 8 decisões que Jesus teve que tomar para a sua crucificação, para chegar o momento de acontecer o que ele veio. Jesus veio do céu para morrer no seu lugar, no nosso lugar. E chegou o momento. Tudo na vida chega o momento. E agora, essas decisões que podem mudar as nossas vidas. E aprender também sobre essa caminhada para a cruz. Para que cada dia, dia a dia, nós possamos também tomar a nossa cruz. Nós também temos cruz para carregar. Jesus teve a cruz para carregar. Foi muito difícil. Muito difícil. Chegou ao ponto que alguém teve que ajudá-lo. Eu e você também precisamos de ajuda. Às vezes, para carregar a nossa cruz. Às vezes a cruz está pesada. Há momentos na vida que é tão difícil, não? Há dias, há momentos que a cruz está pesada. Que a gente acha que não vai conseguir. Tem situações que vêm na nossa vida, é enfermidade, é falta de dinheiro às vezes, a perda do emprego, ainda mais agora nessa pandemia, nessa crise mundial, em que a maioria das pessoas estão sem trabalhar, sem produzir, sem ganhar dinheiro. Eu entendo que a cruz está pesada para você. Para mim também, para todos nós. Todo mundo está perdendo. Ninguém está ganhando com isso. E eu disse anteriormente, eu repito, algo invisível parou o mundo
Só que esse algo invisível não foi Deus. Deus também é invisível. Quero repetir o que eu falei semana passada. As pessoas que se dizem ateus, eles dizem que são ateus porque eles não podem ver Deus. Então convida a gente para apresentar Deus para eles. E aí este é o mistério, a razão pela qual eles se dizem ateu. Mas agora, um ser invisível também colocou medo no ateu. Está matando ateus. Está apavorando ateus. Mas ele não pode ver. Por que ele está acreditando que existe esse vírus? Porque existe um resultado na vida de outras pessoas. A existência de Deus também, existe um resultado na vida das pessoas que experimentam a Deus. Como eu experimentei um dia. Só que ele não quer experimentar. Se não experimenta, se você não experimenta uma fruta, você não pode saber o sabor. Como é que eu posso saber se a laranja é azeda ou doce se eu não experimentar? Como é que eu posso saber o sabor de uma fruta se eu não experimentá-la? Assim é o ateu, ele não quer experimentar Jesus. Por isso ele rejeita a ideia. Mas agora estão crendo que o vírus existe, mas eles não podem ver. Porque é um vírus microscópico, só pode ver com aparelho de alta potência. Dia a dia nós temos que tomar a nossa cruz. Lucas 9, 23 nos fala sobre isso. Você já deve ter tido uma semana difícil, porque estamos nesta pandemia do vírus. Gente, eu nunca vi uma situação como essa aqui na Terra. Eu já escutei relatos de outros fatos que sucederam no passado. 1920 ocorreu outra pandemia. 1820, 1720 também ocorreram outras pandemias. E agora 2020 está sendo difícil. Mas nós temos que enfrentar. Vamos enfrentar com fé, com calma e vamos superar em nome de Jesus. Reflita sobre os últimos 8 dias de Jesus na Terra. Aprendemos sobre 8 decisões para uma vida melhor. Às vezes nós temos que tomar decisões para uma vida melhor. Decisões nos negócios, na profissão, no trabalho, decisões financeiras, decisões na família, decisões de moradia, de locomoção, decisões de servir a Deus melhor, de arrumar alguma coisa na nossa vida que não está indo bem, alguma coisa que está roubando nosso tempo de dedicar a nossa casa, a nossa família, a leitura da palavra de Deus, a vida de oração, a vida de pesquisa bíblica e cultural em geral também, é claro. Mas a primeira decisão que Jesus tomou foi no domingo anterior à sua crucificação. Foi a sua entrada, chamada Entrada Triunfal em Jerusalém. Aí Mateus 21, do 1 ao 11, foi a primeira decisão de receber a Jesus como Senhor. Ou seja, o povo aclamou a Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém. Ele foi aclamado. No domingo anterior à ressurreição de Jesus, ele entrou em Jerusalém e foi recebido por aclamação do povo como rei. E a coisa ficou feia porque a notícia chegou no sumo sacerdote, que era a função do ministro, que era chefe dos demais ministros no templo. O templo que todos conhecem, Jerusalém, que foi destruído pelo exército romano e jamais foi reconstruído até hoje. Mas eles já tinham uma preocupação com Jesus. Eles tinham inveja de Jesus, medo de Jesus, e eles estavam encabulados com Jesus. E agora Jesus entra na cidade e a multidão o aclama como rei. Eles ficaram furiosos,
Eles falaram, bom, chega, para nós chega, nós temos que botar a mão nesse homem antes que ele vá muito longe. E eles conversaram entre si e concordaram em acusar Jesus de 2 crimes. 2 crimes que davam direito à pena de morte. Um crime pela lei de Moisés, que se alguém dissesse que era Deus, então era uma blasfêmia digna de morte. E o outro crime contra o Império Romano, contra César, que era o imperador. Porque se ele foi aclamado como rei dos judeus, então ele era um traidor de Roma, que era o Império Romano, que estava no domínio de todo mundo habitado. E aí eles acharam 2 crimes para acusar Jesus. Porém, Jesus não cometeu nenhum desses crimes. Eles criaram, forjaram esses crimes. E por isso que às vezes existem as surpresas da vida. Alguém acusa você de uma coisa que você não fez, não falou, não viu, e às vezes é difícil provar o contrário. Muito difícil. Mas isto foi plano de Deus, porque Jesus veio para ser executado na cruz, morrer no seu e no meu lugar. Ele veio para isso. Eu, quando criança, não entendia isso, e eu tinha raiva do povo judeu, porque eles prenderam Jesus para ser crucificado. Eu, adolescente, eu era parte de uma igreja romana, e eu tinha decidido ser um padre. Eu era coroinha, e eu me inscrevi no seminário, fui aceito. Faltava uma semana, o padre foi lá em casa conversar com meu pai não aceitou, e eu chorei muito. E quando o Frei Juvenal foi embora, eu perguntei ao meu pai, mas meu pai, por que o senhor fez isso comigo? Eu disse, meu filho. Ele foi lá dentro, pegou uma Bíblia. Disse, meu filho, olha, semana passada eu ganhei essa Bíblia, eu li aqui que os sacerdotes mandaram prender Jesus e mandaram crucificar Jesus. Como é que eu vou aceitar você ser um sacerdote? Não posso, meu filho. E eu não entendi nada naquela época. E o tempo passou. E já para os meus 18 anos, eu tive a segunda oportunidade de ler a Bíblia. E aí eu descobri a verdade. Mas Jesus, ele tinha que ser crucificado por nossos pecados, para a nossa salvação. Mas desta vez se cumpriu o seu propósito de assumir o senhorio sobre todo o povo de Deus. Lucas 2:11. Esse momento nos adianta sobre a necessidade de receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Romanos 10:9. O povo recebeu a Jesus como rei. E havia uma alegria geral em toda a população. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Aqui no texto que nós lemos. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A espada, ela corta dos 2 lados. Assim também é a palavra de Deus. Ela penetra mais do que uma espada de 2 gumes. Ela é bem penetrante. Portanto, deixa nesta hora a palavra de Deus penetrar na sua vida, porque Deus quer falar com você. Quando nós estamos lendo ou ministrando a palavra de Deus, Deus fala conosco. E agora, no texto que nós lemos, que está lá aqui nos diz, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando recebeu
de Isaac, nosso pai. Aquela geração do povo de Deus, ela veio se cumprindo. E interessante que Jacó, que o seu nome foi mudado para Israel, começou em Abraão, depois veio Jacó, veio Isaac, e ali houve a continuação do povo de Deus, que Deus tinha escolhido um povo especial entre os demais povos para servir a Ele. E também para revelar a Ele a sua palavra. E também Romanos 9, de 9 a 10, nós temos que confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu te aconselho a decidir a receber a Jesus como Senhor da sua vida. Porque veja só, tem muita gente que diz, não, eu aceito Jesus como Salvador. Mas Jesus não é o Senhor da sua vida. A diferença de Salvador e Senhor, quase nenhuma, mas tem. Porque quando alguém, como eu fiz um dia, aceita Jesus como meu Salvador, está ótimo, Jesus vem, me lava no sangue dele, me perdoa, pode fazer na sua vida também. E a partir de então, eu tenho que aprender, através da palavra de Deus e dos ensinos dados por pessoas capacitadas na igreja, que Jesus, ele quer ser não somente o Salvador, mas ele quer também ser o Senhor da nossa vida. Ele quer nos orientar em todos os detalhes da nossa vida. Ele quer ser participante em todas as fases da nossa vida. E aí ele vai ser Salvador e Senhor também. Depois veio na segunda-feira, ele expulsa Jesus, os mercadores do templo, Mateus 21, 12. Aquele fato que havia em Israel, que a pessoa quando pecava, ele oferecia um animal para morrer no lugar dele. E o pecado da pessoa era transferido para aquele animal. E aquele animal era sacrificado no lugar daquela pessoa. A pessoa tinha o pátio do templo, onde as pessoas vendiam os animais, mas a ganância estava tão grande que cada dia eles estavam chegando mais próximo, mais próximo, mais próximo, e aquela venda muito grande, aquela coisa toda, aquela feira que você conhece. E Jesus se aborreceu. Ele se aborreceu porque ele achou que os mercadores estavam fazendo bagunça, estavam bagunçando. E ele então expulsou, ele ficou aborrecido. Ele irou, mas não pecou. Nós, como cristãos, estamos sujeitos a irar. Embora o mais importante que não aconteça, mas se chegar a acontecer, nós temos que ter o discernimento para não pecar durante a nossa ira. A melhor coisa na ira é sair do local. Por exemplo, na hora da ira, você pode falar alguma coisa que você não deveria falar. Pode constituir um crime. Você pode fazer alguma coisa que você não deveria fazer, porque pode constituir um crime. E aí você vai ser preso como um criminal, talvez por uma coisa que você falou. Talvez uma coisa que você não faria, mas falou. Ou um ato que você praticou que não seja um ato, talvez não seja nem violento, mas teve característica de violência. Então, o melhor é não irar. Mas se chegar a esse ponto, saia do local da tentação. José fez isso. Quando ele viu que não dava para ele, ele saiu do local da tentação e ele livrou-se. Embora ele foi acusado, embora ele foi sentenciado, mas ele era inocente. E o Senhor Deus fez justiça na hora certa na vida dele. Em compensação, pela sua fidelidade, ele se tornou primeiro-ministro do Egito. Vale a pena ser fiel. A segunda decisão foi de romper com as coisas erradas. Na segunda-feira, após ter sido recebido em Jerusalém como Senhor,
Jesus age como tal, corrigindo o que via de errado na casa do Senhor. Gente, antes dessa pandemia, tinha muita coisa errada na casa do Senhor. Não estou aqui acusando ninguém. Eu sou pastor de uma igreja. Estamos sujeitos a isso também. Mas a maioria sabe que existe os evangelistas que têm as suas agendas. Existem os cantores que têm as suas agendas e que marcam as agendas para cantar em tal igreja, tal dia, na outra, tal dia, na outra, tal dia. Ou os evangelistas para pregar nessa igreja, naquela e naquela. Ocorre que, uma vez, muitos desses têm os seus agenciadores ligados e disseram: nós temos uma cantora tal e tal e tal, não vou dizer nome, não me interessa aqui mencionar nome de ninguém, não me interessa denigrir a imagem de ninguém, eu acho isso antiético, eu acho isso muito feio quando fica um pregador ou um pastor se debatendo com o outro, falando o nome. Eu acho muito feio, embora esteja acontecendo, não estou aqui condenando ninguém. Mas eu disse: oh, mas que bom, a fulana está desejando vir cantar em nossa igreja. Eu fiquei muito alegre. E eu disse: sim, podemos marcar uma noite, 2 noites, promover uma festa aqui, porque será uma alegria muito grande. E eu perguntei qual seria a nossa responsabilidade. A pessoa disse: bom, a passagem, a alimentação, a hospedagem, até isso é normal, porque se a gente convida um pregador, um cantor para vir na nossa igreja, nós temos responsabilidade mínima de pagar a passagem, a refeição e a hospedagem dessa pessoa. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. E aí eu disse: ah, ok, não tem problema. Eu disse: também nós vamos tirar uma oferta de amor, porque é normal também. A gente precisa reconhecer que a gente precisa abençoar a vida daqueles que ministram sobre nós. Quando alguém canta, ou prega, ou dá estudo bíblico, eles estão ministrando sobre nós. E nós temos o dever de tirar uma oferta de amor. Eu sempre fiz isso como pastor de igreja no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Estou aqui nos Estados Unidos como pastor já há 31 anos. No Brasil, fui pastor de igreja 10 anos. Então, eu sempre fiz isso. Só que uma oferta de amor, nunca se sabe quanto vai ser. Pode ser $10, pode ser 50, pode ser 200, pode ser 1.000. É de acordo com o coração aberto das pessoas. Porque quando vem um pregador, um cantor, nós colhemos a oferta 2 vezes. A primeira, para atender as necessidades básicas da igreja. E depois que a pessoa canta ou ministra a palavra de Deus, nós tiramos então uma oferta de amor. Que essa oferta é 100% entregue à pessoa. Eu me lembro quando começou a igreja aqui em New York, a gente não fazia isso, porque a gente estava no início, estava assim, tentando ensinar as coisas para as pessoas, todo mundo novo na igreja, não tinha ninguém veterano na igreja para conhecer os costumes da igreja. Eu entendo que passou talvez já uns 3 pregadores que eu não tirei nem oferta para eles. Fiquei no meu coração, eu fiquei pesaroso e eu senti mal por aquilo. Mas depois nós implantamos. Mas antes dessa pandemia de ter que fechar as igrejas, fechar tudo, havia esse detalhe, porque aquela agente daquela cantora que me ligou e disse: olha, tem um detalhe. Nós queremos que você, além de assumir os compromissos normais, nos dê uma oferta garantida de $2.000. Eu levei um susto, eu confesso para vocês. Eu acho isso um absurdo. Cobrar para pregar a palavra de Deus ou para cantar. Se Deus te deu o dom de cantar ou de pregar, faça isso, porque isso é dom de Deus, de graça recebeste, de graça dai. Mas é normal e humano que a igreja assume os compromissos e tira uma oferta de amor. Agora, a oferta de amor não se sabe. Não importa. A pessoa precisa aprender a ficar contente
porque a despesa dele foi paga e a oferta de amor é de acordo com o trabalho que ele faz com as pessoas. As pessoas que estiverem satisfeitas vão dar uma oferta maior, isso é normal, faz parte da vida. Mas antes estava uma coisa absurda. Eu ouvi casos aí de pregadores e cantores que era 10 mil, 15 mil, 20 mil. Gente, estava um absurdo. Eu entendo que agora, quando os tempos se reabrirem, isso vai mudar. Eu quero crer que vai mudar. Deus não vai permitir que isso continue. Mas Deus queria botar as coisas no lugar. Jesus também queria botar as coisas no lugar na casa dele. Por muitas vezes, desde a sua mocidade, já tinha entrado no templo. Lucas capítulo 2, 42. E visto o comércio na casa de Deus. Agora que foi concebido como Senhor, então reage para a mudança no templo. Jesus também amaldiçoa a figueira sem frutos, mostrando que ele não quer que tenhamos uma vida infrutífera, uma vida sem frutos, uma vida que não produza nada. Deus quer que você, como cristão, produza alguma coisa no seu reino. O que é que você pode fazer para ajudar o reino de Deus a crescer? O que é que você pode fazer para abençoar a igreja pela qual você congrega? Tem gente que pensa que o pastor é um super-homem. Ele tem que fazer a limpeza dos banheiros, tem que limpar o piso, tem que limpar os bancos, ele tem que fazer a manutenção no templo, ele tem que limpar tudo, ele tem que ser o porteiro, ele tem que ser o recepcionista, ele tem que trazer as pessoas para tomar água, ele tem que cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, cuidar dos jovens, cuidar das senhoras, cuidar dos senhores, cuidar dos demais obreiros, ele tem que ministrar na igreja, pregar, administrar, visitar, socorrer, aconselhar. E ele não consegue, embora ele saiba fazer tudo isso. Porque eu tenho um princípio que aprendi, que toda pessoa para chegar a ser ministro, isso não é vamos dizer assim, não é um rules, um regulamento. Mas eu tenho um princípio dentro de mim, que toda pessoa para chegar a ser ministro, ele pode ter sido chamado por Deus, ele pode ter estudado, ter se preparado, ter sido ensinado, mas para que ele seja um ministro de melhor qualidade, ele deve ser antes um diácono. Gente, esse é meu conceito, tá? Eu não estou ensinando um conceito que está na Bíblia. É uma experiência minha de ministério. Porque aí, quando ele chegar a ser ministro, ele tem chamado para ministro. Todo mundo sabe que ele vai ser ministro. Mas primeiro ele vai ser diácono. Para que ele aprenda as coisas mínimas e simples do templo. Para que quando ele chega a ministro, ele seja um ministro que conheça a necessidade, que conheça como fazer as coisas no templo. Porque se alguém faltar, se alguma coisa falhar, ele sabe fazer. A pior coisa que eu acho no templo é cuidar do sistema de som. Oh my Lord! Mas, eu me lembro de uma vez que o pessoal do sistema de som desapareceram, nós ficamos meses na igreja sem som, porque eu não sabia. É mais sofisticado hoje em dia, não é? Muita coisa para colocar em ordem, mexer e ligar, eu não sabia. Mas, se um ministro tivesse sido diácono, ele é mais humilde, ele é mais conhecedor da necessidade do povo. Se a pessoa for direto a ministro, tem muitos ministros que são soberbos, se sentem como um Deus. Ele é o cara. Não, o ministro precisa de ser simples, humilde. Essa é uma característica que deve acompanhar todo ministro. Deve ser amoroso, pronto para ensinar, apto para ensinar, pronto para aconselhar, pronto para atender as necessidades do povo da igreja. Essas são qualidades que eu entendo que o ministro precisa de ter. Mas Jesus,
ele queria levar o povo a entender que precisava ter uma vida frutífera. Então eu te convido a, quando as igrejas reabrirem e cada um vai voltar para a sua igreja, e você que pertence à IBM, a nossa igreja, volte com coisas boas na cabeça, como você poderá ajudar a igreja. Porque a maioria das pessoas só querem vir, sentar, achar tudo limpo, tudo arrumado, tudo organizado, tudo ok, som funcionando, tudo certinho, e ouvir a palavra, edificar-se e ir embora. Tá bom, se você não quer fazer nada na igreja, eu não posso te acusar, ninguém pode te acusar, nem cobrar de você. É uma opção sua. Deus não obriga ninguém a fazer nada no seu reino. Não. Porém, se porventura você desejar, se apresente como um soldado voluntário. Porque toda a igreja vai ter alguma coisa para você fazer. Certo, é uma igreja muito grande. Eu me lembro quando aceitei Jesus, foi numa igreja tão grande, tinha mais de 3.000 pessoas, há mais de 40 anos atrás. Eu queria participar e não tinha vaga para fazer as coisas. Eu tive que ficar lutando para conseguir entrar numa equipe de evangelismo e não podia, porque já estava completa, e a outra equipe não podia, que estava completa. Uma equipe de visitar hospitais não pode, que está completo. De fazer culto nas praças, não pode, que está completo. De evangelizar nas ruas, não pode, que está completo. E eu ficava agoniado, jovem, com toda a energia, querendo fazer alguma coisa na obra de Deus, e não tinha vaga. É uma coisa engraçada, eu fico lembrando. Foi muito difícil para mim conseguir furar o cerco. Tive que insistir e ir por conta própria. Aí chegou o ponto que depois eu fui coordenador de todas as equipes de evangelismo. Deus me honrou pela minha insistência. E também Deus me deu capacidade. Mas Jesus então foi naquele pé de fruta, foi comer fruta, não tinha, ele amaldiçoou. E veja só, então Deus está interessado que a gente produza frutos, bons frutos, amém? A atitude de Jesus expulsando os cambistas, que trocavam moedas, e os vendedores de animais para o sacrifício, mostra que precisamos tomar decisões de romper com as coisas erradas na nossa vida pessoal. Nós temos que romper. Jesus teve que tomar uma atitude drástica. Ele teve que romper com as coisas erradas que estavam acontecendo na casa de Deus. E eu e você também temos que romper com as coisas erradas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa empresa, ou na empresa que nós trabalhamos, ou na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã. Eu te convido a olhar para dentro, se neste momento você está tendo mais tempo agora. Reflita. Veja como você pode melhorar a sua vida. Sua vida emocional, profissional, a sua vida familiar, a sua vida em todas as áreas da sua vida espiritual. Veja o que você pode fazer para mudar. Não continue na mesmice. Mude alguma coisa. Aproveite este tempo que Deus está te dando. Você não procurou, você não quis e nem quer. Mas Deus está te dando mais tempo agora. Medite um pouco. Que talvez tenhamos tolerado por muito tempo. Depois que Jesus foi recebido como Senhor de sua vida, não pode mais aceitar coisas erradas. Não. Você agora é servo e serva de Deus. Não aceite mais coisas erradas na sua vida, ou seja, coisas que a Bíblia condena. Eu sou servo de Deus, eu sou cristão, mas da minha maneira. Ei, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é um cristianismo seu, pessoal. Estou falando do cristianismo bíblico. É esse que Deus quer que eu e você sejamos. Cristãos bíblicos. E não cristãos à moda da casa. Sabe a moda da casa? É do seu jeito. Você chega numa pizzaria, num restaurante, na sorveteria, numa casa de suco, tem sempre aquela coisa que é chamada moda da casa. Ou seja, ninguém faz, só aquele lugar que faz. Às vezes nós, como cristãos, também nós temos o cristianismo na moda da casa. Nós não estamos vivendo um cristianismo como deve ser vivido. É só nós, a nossa maneira. Pare com isso.
Viva um cristianismo bíblico. Aleluia. Praise God. E tirar as coisas erradas que nos impedem de viver uma vida na presença de Deus. Talvez você tenha sido um cristão que não está na presença de Deus. Talvez você tenha vivido um cristianismo que você está longe de Jesus. Muito distante. Reflita um pouco. Nós precisamos de estar ligados a algum lugar. Porque quando estamos ligados a algum lugar, nós temos responsabilidade. Nós temos satisfação a dar. E é importante isso acontecer. Eu sou cristão, mas não quero saber de igreja, não. Eu vou em uma, eu vou noutra. Eu faço o que me dá na gana, como diz o hispano. Não é assim. Você precisa escolher uma igreja para você congregar e pertencer e se sentir compromissado, sentir parte. E que você não só vai estar presente, cooperar, contribuir, mas também você vai receber uma assistência pastoral, espiritual daquela igreja que você estiver congregando. Não seja um cristão descompromissado. Não seja um cristão desigrejado. Essa linha de cristão desigrejado está muito forte, crescendo muito, porque a insatisfação humana cada dia aumenta. Porque hoje em dia o conhecimento, o entendimento da vida é muito fácil, a internet mostra tudo. Mas às vezes você cria coisas na sua cabeça e aquilo fala com outro, alastra. E você toma uma decisão por uma coisa que não é aquilo que você pensou. Mesmo que seja. Você vai ver erro. Todo lugar que tiver ser humano, você vai ver erros. Você pode até expor os seus pensamentos. Não significa que você vai ser ouvido. Porque às vezes você tem um conceito, mas o seu líder tem outro conceito. E nós temos que seguir o nosso líder. Desde que ele não esteja nos levando para o pecado, está ok. Tome decisões de romper com as coisas erradas da sua vida. O Espírito Santo vai te mostrar. Não precisa de você ficar correndo, escondendo, não. O Espírito Santo vai te mostrar e vai usar pessoas também para te mostrar. Porque afinal de contas, Jesus te ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Na terça-feira, os últimos ensinamentos, Mateus 21, 28, e a terceira decisão de aprender mais a palavra. Na terça-feira, então, Jesus se dedica a seus seguidores para ensinar sobre a palavra de Deus. Haviam vários assuntos que precisavam saber, que as pessoas precisavam saber a respeito do Messias. Porque ele ia para o céu agora, não tinha mais tempo de ficar ensinando. Ele queria, então, dar uma remate final, aquela revisão final. Quando alguém fabrica alguma coisa, produz alguma coisa, e antes de entregar, faz uma revisão final, corrige algumas coisas. Os religiosos questionavam a autoridade de Jesus. Com que autoridade ele faz isso? Com que autoridade ele cura os doentes? Com que autoridade ele perdoa os pecados? Com que autoridade ele abençoa as pessoas? Com que autoridade ele expulsa os demônios? Que autoridade é essa? E eles ficavam encabulados. Porque os religiosos mesmo não faziam nada disso. Por quê? Porque eles não tinham autoridade de Deus para fazer nada. Eles eram apenas religiosos. Agora, eu e você, como servo de Deus, nós temos autoridade de Deus para fazer a sua obra. Jesus, quando morreu, ressuscitou, venceu o pecado, a morte, o diabo, e nós estamos hoje celebrando a sua ressurreição, glória a Páscoa, glória a Deus. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Amém. Portanto, ide, pregai o evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos. Você que é cristão, nós recebemos de Jesus autoridade. E eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia isso. Eles ficavam encabulados. E nesse momento especial, lá em Mateus 21, 23, Jesus revela o seu propósito com clareza, explicando detalhes para os seus discípulos. Porque os seus discípulos precisavam de entender muitas coisas, e particularmente os seus apóstolos. Porque todos que seguiam Jesus eram discípulos. Até hoje, todos nós que seguimos Jesus somos discípulos.
Mas dentre os discípulos, ele escolheu 12 para serem obreiros. Como hoje também, Jesus escolhe pessoas na igreja para serem obreiros. Cada um para fazer uma coisa. Então, ele revela o propósito bem claro, sem parábolas, detalhes sobre a sua morte, com mais precisão, bem como explicou sobre sua segunda vinda, o julgamento final, Mateus 25, no sermão profético, Mateus 24, além de prometer o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou ao céu e eu vou enviar o Espírito Santo. Só que os apóstolos estavam com a mente fechada. Eles não admitiam a ideia e não concebiam a ideia de que Jesus ia morrer. Eles tinham escutado isso de Jesus, agora Jesus quis deixar bem claro com eles. Mas mesmo assim, eles ainda não tinham concebido esta ideia. E depois de receber a Cristo como Senhor e limpar as nossas vidas das coisas erradas, devemos procurar aprender mais a palavra de Deus, que é o alimento que precisamos para viver, espiritualmente falando. Nós temos uma vida física, que inclui a nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa veste, o nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso dia a dia, a nossa família, nosso relacionamento com as pessoas. Agora nós temos uma vida espiritual, que é entre nós e Deus, que nós temos que aprender a viver esta vida espiritual e andar pelo caminho certo e fazer a coisa certa para não entrar em atrito. Não entrar em atrito. Nós temos que entender como fazer as coisas no plano material, porque o que nós fizermos no plano material vai refletir na vida espiritual. A Bíblia diz que toda palavra torpe que nós falarmos, nós temos que prestar conta a Deus, ou seja, palavrão, palavra de baixo escalão. Então, todas estas coisas da nossa vida material refletem na nossa vida espiritual. Então, a nossa autoridade espiritual está relacionada à nossa vida natural. O que fazemos na nossa vida natural reflete na nossa vida espiritual. Ou nós temos autoridade e poder para fazer o que Jesus disse que nós deveríamos fazer, ou nós não vamos ter nem autoridade, nem o poder, porque o que nós estamos fazendo na nossa vida natural, material, está errado. Aí quebra a autoridade espiritual, quebra a comunhão com Deus, quebra a vontade de Deus na nossa vida. E aí nós começamos a viver a vida sem nenhuma autoridade, sem nenhuma convicção. E se eu ou você falarmos alguma coisa para alguém sem convicção, a pessoa não vai receber, vai entrar aqui, vai sair aqui. Embora a pessoa não aceite, mas se você falar com autoridade, com convicção, é uma semente que vai ser plantada. E aquela semente pode nascer um dia. Então, sem o conhecimento da Bíblia, não conseguimos saber o que precisamos sobre a pessoa de Jesus. João 5,39 nos fala sobre isso. Toma a decisão de estudar mais a palavra de Deus. Aproveita esse tempo que você está tendo agora e estude mais. Ler e estudar são duas coisas diferentes. O bom é ler e estudar. Ou então você pode só ler num dia, no outro dia você estuda, porque é bom você ler e depois analisar os fatos e conhecer melhor sobre o que você está lendo. Na quarta-feira, Judas faz o pacto da traição. Mateus 26, do 6 ao 13. Então, a quarta decisão de confiar mais em Deus. Na quarta-feira, Jesus continua se dedicando ao ensino para os seus seguidores. De repente, uma mulher lhe unge os pés, preparando para a sua morte. Mateus 26, do 6 ao 13. Também acontece um fato especial que foi combinação entre Judas e os religiosos da época. Os judeus, para trair Jesus em uma emboscada. Jesus, em sua onisciência divina, sabia que tudo isso estava acontecendo e conhecia o propósito de Deus.
acima de todas as coisas, porque por isso ele morreu. Ele não foi pegado de surpresa, ou me pegaram que eu nem sabia disso. Olha, eu sabia que eu vim para morrer, mas não sabia que era agora, que ia ser assim. Não, ele tinha conhecimento. Ele foi à cruz voluntário. Deixou bem claro para o apóstolo Pedro. Se ele não quisesse, ele não iria. Mas ele veio para morrer no nosso lugar. Amém. Aleluia. Isso é a demonstração do amor de Deus por você e por mim. Jesus se concentrou em cuidar daqueles que estavam com ele. Durante nossa caminhada em direção à cruz, muitas vezes somos traídos. Quem já não foi traído aqui, hein? Dói, não é? A traição dói, não? Mas, infelizmente, essa é a vida. Estão sujeitos a isso. As decepções se tornam constantes e cada vez mais dolorosas. E cada vez que passa, a dor da traição ela é dolorosa quanto à crucificação. A crucificação de Jesus foi muito dolorosa. Uma traição também é dolorosa. Mas precisamos de confiar em Deus e não ter medo de que o homem possa fazer a nós. Lembre-se, agora a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele agora é Senhor da sua vida. Aleluia. Ele é Salvador da sua vida. Isso acontece quando rompemos com as coisas erradas. E o mundo não se conforma com isso na sua vida. As pessoas não aceitam que você mudou. Que você é diferente agora. E que mudou para melhor. Eu me lembro que com 18 para 19 anos de idade, quando eu me converti a Jesus, a dona do apartamento que eu morava, ela chegou para mim, ela tinha um terreiro de bruxaria na sua casa. E a residência dela era ligada aos demais, no mesmo prédio. Ela chegou para mim e disse: "Senhora, quero falar uma coisa com você." Eu falei: "O quê?" "Quero te dar os parabéns." Eu falei: "O quê?" "Fiquei sabendo que agora você aceitou Jesus como Salvador e é um crente agora, um servo de Deus. Meus parabéns!" Eu levei um susto. Falei: "O que deu na cabeça dessa senhora?" Ele disse: "Estou muito satisfeito por isso. Segue em frente." E eu fiquei pensando depois: uou, pensei que ela ia me esculhambar. Mas ela achou bom. Certamente ela conhece a verdade e sabia que estava no erro. Isso acontece quando nós rompemos com as coisas erradas no mundo. O mundo não se conforma. Não pare de aprender a palavra de Deus, porque quanto mais você aprende, mais firme, mais convicto você está e vai errar menos. E não olhe para os lados, nem para trás, mas concentre em Jesus. Aí sim será Amém. a sua vitória. Tome decisões de confiar mais em Deus e não temer. Vai jogando. Eu sei que temer é uma coisa difícil de deixar, né? A gente sempre teme alguma coisa. Mas nós temos que aprender a romper o medo, o temor das coisas desse mundo, mas temer a Deus, respeitar a Deus. Na quinta-feira, Jesus celebra a última ceia. Mateus 26, 17 ao 29. A quinta decisão: viver em comunhão com Deus. Gente, isso é a coisa mais importante na vida cristã. Manter a sua comunhão com Deus. Aleluia. Na quinta-feira, então, Jesus mandou seus discípulos prepararem a ceia para celebrar a festa dos pães asmos. Foi neste dia que Jesus se reuniu em particular com seus discípulos e lavou os seus pés. A atitude de Jesus lavar os pés dos seus apóstolos foi uma atitude, ele estava partindo para mostrar para eles que quem está em liderança deve ser humilde e deve ser simples. Ele, sendo líder, ele abaixou-se e lavou os pés de cada um por cada vez, e enxugou. Hoje em dia tem essa tradição em algum lugar por aí de lavar os pés nesta época, e algumas igrejas praticam isso, mas isso não é necessário. Isso não é uma doutrina. Foi um ato que Jesus fez para mostrar que todo líder deve ser humilde e simples. Não que tenhamos a necessidade de repetir.
Então ele instituiu a ceia como celebração de comunhão da igreja, embora soubesse que seria abandonado por todos, não abriu mão de declarar o seu amor e comunhão para os seus discípulos. Naquela noite em que ele celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos, porque a celebração da Páscoa, eu disse anteriormente, no início, que é uma festa judaica, que não é uma festa cristã. A Páscoa em si, Passover, é uma festa judaica para lembrar-se do dia em que eles foram livres do cativeiro do Egito e passaram o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Passover, Páscoa, passagem. E Jesus celebrou, porque Jesus nasceu na terra como judeu, porque era o único povo de Deus do passado, era os judeus. Jesus tinha que nascer judeu. Mas ele cumpriu toda a lei dos judeus, foi o único homem que cumpriu, e agora, antes de morrer, ele instituiu uma nova aliança, uma nova lei. Antes era nas tábuas e agora a nova lei é no coração. Guardei a tua palavra, disse o salmista, no meu coração para não pecar contra ti. Agora ele disse, este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Fazer isto ou tomar isto em memória de mim. Dica lamassura camachaya. É um momento sublime do mistério de Jesus, porque depois de ele celebrar a Páscoa com os apóstolos, ele usou os mesmos elementos da Páscoa, que era o pão e o vinho, e ele instituiu a ceia do Senhor, que era uma nova aliança que ele estava fazendo com a humanidade, começando com os seus apóstolos, que estava começando agora o cristianismo. Uma nova aliança, tudo novo, Novo Testamento, nova aliança, nova vida. Agora eu e você, como cristão, nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento. A doutrina cristã não está no Antigo Testamento. A doutrina cristã está unicamente no Novo Testamento. Aleluia. Agora é em Cristo. Agora é a era apostólica. Amém. A autoridade inicial da igreja cristã foram os apóstolos. Nós temos o Antigo Testamento para conhecer, aprender e não errar como erraram. E acertar com os que acertaram. E conhecer como tudo começou e como tudo funcionou. Repito, a doutrina do cristianismo está unicamente no Novo Testamento. Praise God. Aleluia. Então agora Jesus, depois de celebrar a Páscoa, ele instituiu a ceia. E Jesus tornou-se a nossa Páscoa. Amém. Glória a Deus. Porque aquele cordeiro que foi morto na instituição da Páscoa, e que os judeus fazem todos os anos, e que o sangue do cordeiro passou no umbral das portas, agora Jesus, como esse cordeiro, foi crucificado, seu sangue foi derramado para passar agora no seu coração, aleluia, na sua vida. Não é mais no umbral das portas, mas na sua vida. Glória, para te livrar, libertar e transformar a sua vida. Amém. Glory Jesus. Agora, este sangue de Jesus na sua vida vai te livrar da morte eterna. Vai te libertar dos seus pecados, que era da escravidão do Egito. Houve a saída da escravidão do Egito para a terra prometida. Nós fomos livres e você pode ser livre também da escravidão deste mundo, que é o símbolo do Egito, uma vida de pecado, de escravidão. Você faz o que não quer, você não gostaria de fazer mal, você faz, mas Jesus quer te libertar agora. Aleluia. Agora mesmo. Jesus loves you. Praise God. He wants to set you free right now in the name of Jesus. Surrender your life to Jesus right now. Repent from your sins right now. Jesus wants to save you now. Praise God. Hallelujah. E agora, Jesus tirou um tempo maior de oração para a sua comunhão íntima com o Pai, João 17. Uma decisão que precisamos tomar é a de viver em comunhão com Deus. E com o nosso próximo também. É bom estar em comunhão com as pessoas. Muitas coisas acontecem para impedir a nossa vida de comunhão com Deus e a nossa vida de comunhão com a nossa família ou com o nosso próximo em geral. O nosso próximo mais próximo é a nossa família.
Em tempos difíceis precisamos orar cada vez mais. Como agora, como fez Jesus em sua última noite antes de ir à cruz. Como estamos fazendo agora, estamos orando mais agora, já notou? Estamos orando mais agora. Nunca se falou tanto em nome de Deus, de Jesus, como agora. As pessoas estão querendo se agarrar em alguma coisa. E essa coisa chama Deus, Jesus. Aleluia. Amém. Oh, glória. Até os médicos, cientistas, estão mencionando o nome de Deus. Eles dizem, nós descobrimos isso graças a Deus, com a ajuda de Deus nós fizemos isto. E é muito bom ver isso acontecendo. Jesus então orou mais também, na noite anterior de ir à cruz. Então, se você vê um momento difícil na sua vida, busque mais a Deus. E quando está bem, busque também, para que você tenha reservas, para que você tenha uma vida constante, costume de ter comunhão com Deus. Busque a comunhão com Deus, com o seu próximo, para estar em paz diante de Deus e também dos homens. Tome decisão de viver em comunhão com Deus e com o seu próximo. Isso é uma decisão boa. Nessa Páscoa, nessa ressurreição, nessa celebração, tome decisões boas na sua vida. Na sexta-feira, Jesus leva a sua cruz. Mateus 27, do 1 ao 56. A sexta decisão agora de Jesus é morrer na cruz, por mim e por você. Sexta-feira foi dia em que Jesus foi julgado pelos homens, Mateus 26, 47, e de forma cruel, açoitado, obrigado a carregar a cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde ele morreu. Imagine só, Jesus nesse período em que ele caminhou na chamada Via Dolorosa, lá em Jerusalém, foi muito duro. Ele tinha passado a noite anterior sem comer, sem dormir, sendo torturado. Ele tinha sede. Ele foi levado a um julgamento mentiroso, forjado, como muitos juízes, promotores e advogados fazem às vezes com as pessoas. Agentes policiais também fazem. Querem ganhar nome e fazem isso. Não estou dizendo que você faz, mas muita gente que está na área jurídica, policial, tem feito isso. Tem acusado, tem condenado pessoas inocentes. Jesus foi condenado como inocente. Foi pago 2 testemunhas para mentirem, dizendo que tinha visto e escutado ele falar aquilo. Outra coisa, o julgamento de Jesus e a execução foi tudo num período de 24 horas. E pela lei, ninguém podia ser executado antes de 48 horas do seu julgamento. Mas Jesus foi julgamento e execução, tudo dentro de 24 horas. Era a gana que eles tinham de matar Jesus. Eles queriam eliminar a verdade. Tem muita gente que quer eliminar a verdade. Tem muita gente que está te perseguindo porque você vive na verdade. Aleluia, Jesus. Tem gente que tem medo de vir para a verdade porque sabe que vai ser perseguido. Sabe que vai perder. Mas eu te digo, às vezes precisamos de perder para ganhar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo de aceitar a Jesus, de vir para a verdade, de abandonar o pecado. Você vai perder muitas coisas, mas o que você vai ganhar nesta terra e na eternidade é incomparável. Aleluia. Porque Deus tem todo o poder para fazer na sua vida melhor do que foi feito por alguém. Amém. Praise God. E de uma forma cruel, ele foi julgado. Ele foi levado para ser açoitado antes de ser executado. Mas antes de ser açoitado, ele teve que levar a cruz pela Via Dolorosa. Lá em Jerusalém, eu caminhei na Via Dolorosa, nos passos onde Jesus caminhou. Ah, mas foi muito difícil para mim caminhar ali. As lágrimas vieram nos meus olhos. De lembrar que o meu Jesus
passou naquele mesmo lugar, por minha causa, por sua causa. Aleluia. Praise Glória a God. Deus. E quando eu cheguei no lugar onde ele foi açoitado, foi muito duro também. Porque havia um costume entre os judeus que toda pessoa, antes de ser executado, tinha que levar uma surra. Ou outros levavam apenas a surra e não era executado. Mas uma surra, no costume judaico, não poderia passar de 40 chicotadas. Porque se o carrasco errasse e desse 41 ou 42, a lei dizia que agora o carrasco ia ser amarrado naquele tronco e ia levar 40 chicotadas também. Então, normalmente, o carrasco ele dava 39 e parava com medo de errar. Mas aí, eu descobri que quem açoitou Jesus não foi um carrasco judeu, mas foram os carrascos romanos. E no costume dos carrascos romanos, a pessoa tinha que ser açoitada até amolecer ou morrer. Por isso que o oficial superior chegou e disse: parem com isso! Eu não mandei matar Jesus de açoites. Eu mandei açoitá-lo porque ele vai morrer na cruz. O inimigo queria matar Jesus antes de ele chegar na cruz. Porque Jesus veio para morrer na cruz, para ser executado na cruz, no meu e no seu lugar. Tentaram matar Jesus antes disso outras vezes. Tentaram pegar Jesus, mas não conseguiram. E agora Jesus todo ensanguentado, todo arrebentado nas suas costas, nos seus braços, nas suas pernas, buracos, sangue jorrando por todo o seu corpo e no piso, uma coroa de espinhos grandes, profundos, venenosos, enfiado na sua cabeça com dores tremendas, dores fortes, pancada na cabeça em cima da coroa, chute, pontapé, tapa. Imaginou quanta humilhação? Sendo ele Deus, vindo ele do céu para nos socorrer e ter que passar por tudo isto, por amor a você e a mim. Eu te convido a quebrantar o seu coração e aceitar esse grande amor do Pai, esse grande amor de Deus por você, esse grande amor de Jesus por você. Aleluia. Ele se ofereceu para morrer no seu lugar. Ele se ofereceu para sofrer no seu lugar. Pense nisso. Ele foi obrigado a carregar aquela cruz em direção ao Calvário, ao ponto dele não suportar. Ele estava todo retalhado, sangrando, perdendo sangue, uma dor horrível, passado a noite sem dormir, sem comer, sem tomar água, e agora carregando aquela cruz pesada. Ele não aguentou, ele caiu a um certo ponto. E quando os soldados romanos viram que ele não ia aguentar, olharam para o lado, ia passando um homem, e ele disse: ei, você aí, vem aqui, carrega a cruz, ajude Jesus. E aquele homem veio, com amor no coração, ajudou a levantar Jesus e pegou a cruz e a carregou até o local da execução. E ali Jesus chegou e foi pregado na cruz. Imagina agora as dores daqueles cravos enormes, entrando, batendo com aquelas marretas grandes, forte, numa mão, na outra mão, nos dois pés, um em cima do outro, bater aquilo ali, igual você prega um prego numa madeira para fazer uma construção. E ali Jesus gritando e gemendo, e as dores, depois pegaram aquela cruz, levantaram e enfiaram no buraco, deu um arranque que rasgou as suas partes onde estava enfiado aquele cravo. Imagina a dor de Jesus, o sofrimento, sendo que ele
não precisava. Sendo que ele não precisava, por quê? Porque ele era inocente. Ele estava como voluntário, no meu e no seu lugar. E Jesus agora foi à cruz. E ali na cruz ele morreu. Nas suas últimas palavras, na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Diz a Bíblia que sua cabeça caiu e ele faleceu. Segundo os estudiosos, Jesus morreu de hemorragia. Jesus morreu com muitas dores. Tinha um costume que os judeus, depois das 6 da tarde, na sexta-feira começa o sábado, que é o dia do Senhor dos judeus, o dia nosso dos cristãos, é o domingo, o primeiro dia da semana. Mas, como Jesus nasceu judeu, ele teve que cumprir a lei dos judeus, trouxe o Novo Testamento, mas até então ele teve que cumprir, ele cumpriu toda a lei, diz a Bíblia. Foi o único homem que cumpriu toda a lei. E agora, eles tinham que ir na cruz e reparar se a pessoa já tinha morrido. Porque se não tivesse morrido, eles tinham que induzir a morte. Porque antes das 6, ele já tinha que estar fora da cruz. O dia do judeu começa às 6 da tarde, o nosso começa à meia-noite. E quando eles foram, à tarde, induzir a morte dos 3 crucificados, que tinha mais 2 pessoas crucificadas com Jesus, Jesus estava na cruz do meio, eles quebraram a perna de um, com aquela madeira enorme assim, acaba para quebrar, para provocar a morte. Quando chegaram em Jesus, olharam que Jesus já tinha morrido. Aleluia. Para se cumprir a profecia que nem o osso seu seria quebrado. Amém. Glória a Deus. Eles já acharam estranho, olharam de cima e embaixo, foram no outro, quebraram também as suas pernas para induzir a morte. Para que, quando desse 6 horas, as pessoas já tinham sido colocadas nas suas sepulturas, todo o serviço já tinha terminado. Não podia ter nada por fazer. E Jesus morreu. Foi levado à sepultura. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, da corte, que se converteu a Jesus, comprou um túmulo novo, que nunca tinha sido usado, um túmulo no meio dos ricos, e ele pediu o corpo de Jesus, e ele enterrou o corpo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Foi o lugar mais lindo em Jerusalém que eu estive, foi no túmulo de Jesus. Amém. Você pode dizer, mas que coisa estranha, o lugar mais lindo foi num túmulo. Por incrível que pareça, assim. Sabe por quê? Porque lá no túmulo de Jesus é num jardim muito lindo. E quando eu cheguei no túmulo de Jesus, está escrito lá assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Praise Glória a Deus. Jesus! Ele ressuscitou! Amém. Glória a Deus. E quando eu botei o meu pé lá dentro do túmulo, porque ele foi cavado numa rocha, e tem uma entradazinha, e depois tem um lugar assim para colocar 2 pessoas. Quando eu entrei ali, a gente vê o túmulo vazio. É claro, com 2000 anos, mesmo que ele não tivesse ressuscitado, talvez não teria mais nada. Mas eu não senti... Sabe quando você vai no cemitério, você vai num túmulo, você sente ali a presença da morte, da pessoa morreu, você sente pesar porque a pessoa morreu. Você vai visitar o túmulo de uma pessoa amiga, parente. É muito difícil, não? Mas ali eu não senti um pesar. Eu senti uma alegria tão grande, sabe por quê? Aleluia. Porque ele tinha ressuscitado. Glória a Deus. Ele não permaneceu no túmulo. Aleluia! Por isso hoje nós celebramos a Páscoa. A Páscoa do cristão é a ressurreição de Jesus. Glória a Glory God! Eu dobrei meu joelho num cantinho ali, eu orei tanto, chorei tanto, e falei em línguas, e me alegrei, agradecendo, porque ele ressuscitou, ele venceu a Aleluia. morte, o pecado e o Glória a diabo, Deus. e eu e você fomos salvos, e você que ainda não foi salvo pode ser salvo também. Amém. Glória a Deus. Trouxe esperança. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós teríamos mais uma religião em vão, cheia de liturgia e vazia.
O mundo está cheio de religiões vazias, de liturgia sem Deus. Assim como fez Jesus no caminho da cruz, devemos saber que vamos morrer para o mundo. Gálatas 2:20. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós também morremos para o mundo. Porque agora nós vivemos uma vida diferente. Nós vamos no batismo das águas, que é um símbolo também do sepultamento. Porque morremos para o mundo. E quando a gente levanta da água, quando o ministro nos levanta da água, também é um símbolo da nossa ressurreição para uma nova vida, uma vida em Cristo. Portanto, se você é cristão, não é batizado nas águas ainda, almeje, te aconselho a almejar a batizar-se nas águas. Agora, não faça porque você quer tomar um banho, não. O batismo nas águas é para alguém que já está salvo, liberto, transformado. Aí a segunda fase é o batismo nas águas. Não quero precipitar, você apenas aceitou Jesus, já quer batizar. Não. Porque eu vejo muita gente fazer isso, daqui a pouco está no pecado outra vez. Primeiro, aceita Jesus, arrependa os seus pecados, deixe os seus pecados, nasça de novo, sinta-se salvo, aí depois vem o batismo nas águas. Esse é o nosso conceito. Louvado seja Deus. A cruz, dolorosa e a cada passo mais pesada. Entretanto, não podemos voltar atrás. Leva a sua cruz como cristão e creia que a sua carne precisa morrer para o pecado. Tome decisões de levar a sua cruz. Não queira que ninguém leve a sua cruz por você. Você leva a sua cruz. Cada um de nós temos a nossa cruz. Cada um de nós temos que saber o peso da nossa cruz. Está difícil? Peça ajuda ao Senhor, que Ele envia. Agora vamos pensar sobre o sábado, a 7ª decisão de Jesus. Jesus espera a sua hora. Mateus 27:60. Decisão, esperar só em Deus. Morreu. E agora? Agora vamos esperar em Deus. O dia de sábado era o descanso santo e o momento mais importante da festa da Páscoa, quando cada família se recolhia para juntos comemorar o êxodo. O êxodo foi a saída do Egito, da escravidão do Egito, para atravessar o Mar Vermelho em direção da Terra Prometida. Enquanto todos estavam em suas casas, o corpo de Jesus estava dentro do túmulo. Morreu, mas não tinha acabado. Ele já havia cumprido a sua missão, mas precisava esperar o 3º dia, como havia prometido, Mateus 26:61. Esperar não é difícil, às vezes você não gosta de esperar. Eu entendo que às vezes também eu acho chato esperar. Ninguém gosta de esperar. Mas uma prova de confiança e sabedoria. Existem momentos em que não podemos fazer nada além de esperar em Deus. Não é verdade? Amém. Olha para dentro de você. Talvez tenha coisa na sua vida que você não pode fazer nada além de esperar em Deus. Aleluia. Verdade. Os que esperam no Senhor, eles serão alcançados pela sua misericórdia. Aleluia, verdade. Quando esperamos no homem, logo vem o desespero, porque sabemos que o mundo nos decepciona. A incerteza. Será que fulano vai cumprir a sua promessa? Será que fulano vai cumprir a sua palavra? Será que ele vai fazer o que falou? Vem uma série de dúvidas e incertezas. Porém, quando Deus fala, Ele cumpre. Praise God. Aleluia. Salmo 108, versículo 12. Então devemos esperar, confiar em Deus. O Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Com paciência. Tome decisão de esperar somente em Deus. Não espere nada em ninguém. Cá para nós. Vamos aprender isso. Não espere nada em ninguém. Eu aprendi muito cedo isso na minha vida. As pessoas chegam para mim, me prometem, me falam. Entra aqui e sai aqui. Eu não espero nada. Eu estou com a vida normal, mas não esperando nada. Porque na maioria das vezes não vai sair nada mesmo. É isso. Pare de esperar e de confiar nas pessoas. E crer e pensar que vai acontecer. Não. Na maioria das vezes não acontece nada. Ou uma porcentagem muito pequena. Confie somente em Deus. Amém. No domingo, e aqui estamos terminando. Aos primeiros raios da luz da manhã surge uma luz mais forte que o sol.
Glória a o Deus. túmulo de Jesus se abre, aleluia, Aleluia. a pedra Glória a rolou, Jesus. glory Amém. God. Só o Senhor Uma é grande Deus. pedra foi rolada para tampar o túmulo de Jesus, porque os túmulos, a maioria dos túmulos naquela época eram feitos nas rochas. E tinha que botar uma grande pedra para evitar que as feras entrassem e comessem o corpo da pessoa que tinha morrido. E então, Oh, glória, aleluia. agora, veja só, Jesus estava morto ali dentro. E para ele ressuscitar, não só tinha que ver o poder de Deus através do Espírito Santo, mas alguém tinha que rolar a pedra. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos vieram, aleluia, houve um raio, a pedra rolou, glória a God, e Jesus recebeu a ordem para ressuscitar, e ele ressuscitou dentre os mortos, glória a God, e quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, aleluia, ele venceu a morte, e agora você e eu temos o direito de vencer também o pecado, a morte e o diabo, glória a Jesus, aleluia, praise God. Ia, calamar. Aleluia! Ele sai Glória, vivo do túmulo e cheio da glória de Só Deus. o Senhor é Deus. Jesus estava vivo e continua vivo, Amém. porque ele ressuscitou. Estava pronto para executar os seus propósitos de salvação, tudo que ele havia prometido. Nada mais o impediria a partir de então. Ele venceu triunfante sobre a morte. O dia da ressurreição nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus somente. Ou seja, tudo que você fizer, faça agradando a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Amém. Qualquer coisa que esteja em primeiro lugar na sua vida que não seja Deus, esta coisa está sendo o seu Deus. Raciocina um pouco agora. Será que tem alguma outra coisa que tem o primeiro lugar na sua vida? Será que é a desonestidade? Será que é os vícios? Será que é a imoralidade? Será que é o sexo fora do casamento? Será que é as drogas? Será que é a bebida alcoólica? Será que é a desonestidade, repetindo? Será que é outra coisa? Seja o que for. Deixe Deus entrar em primeiro lugar na sua vida agora. Aleluia. Porque aí será a sua vitória. Amém. Enquanto Deus não tiver o primeiro lugar na sua vida, você não vai ter uma vida de vitória. Você vai ter uma vida de altos e baixos. Mas a partir do momento que Jesus assumiu o primeiro lugar na sua vida, a sua vida vai ser esplêndida. Glória. Claro, você vai ter problemas. Não se iluda. Você vai ter problemas, passar por dificuldades, provações, tentações, coisa e outra acontecendo. Por quê? Porque nós estamos na terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, vós também vencereis. Aleluia. Praise God. Glória a Deus. Então agora, depois de morrer para o mundo e esperar em Deus, chegou a hora de viver uma vida abundante que Jesus prometeu. João 10:10. Aleluia. Aleluia. Que promessa linda esta de João 10:10. Que o inimigo veio senão a roubar, matar e destruir. Jesus falou, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Amém. Jesus quer te dar vida com abundância. Glória a Receba agora vida com abundância Oh, glória. na sua vida. Glória a Glory God. Glory Jesus. Tome decisão de viver para Deus. Concluindo. Siga para a cruz. Carrega a sua cruz. Mateus 10:38 diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Toma a sua cruz. Não queira serrar um pedaço da sua cruz. Você conhece aquela história? Que estava um grupo de cristãos grande caminhando em direção ao céu e cada um carregando a sua cruz. Uns tinham uma cruz bem maior que os demais, outras cruzes eram menores. E aí, quando chegaram em um determinado lugar, tinha um precipício, um abismo, que as pessoas tinham que pegar a sua cruz e colocar aqui
e jogar assim que ela ia bater do outro lado e a pessoa ia passar por cima, ia atravessar e romper o precipício. Mas chegou algumas pessoas que tinham cortado a sua cruz. Estava grande, cortou. Quando chegou lá não dava para fazer a ponte de um lugar para o outro. E não puderam seguir na jornada. Tiveram que recuar. Portanto, não queira cortar a sua cruz ou tornar a sua vida mais fácil por caminhos que não são corretos. Busque a Deus. Carrega a sua cruz, porque o Senhor vai te ajudar, vai te dar vitórias. Amém. A caminhada para a cruz não é fácil, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. João 14:6. Nesta caminhada, cada dia devemos decidir receber a Cristo como Senhor, romper com coisas erradas, aprender mais a palavra de Deus, ter mais tempo para a Bíblia, para estudos bíblicos, confiar mais em Deus, viver em comunhão com Deus, morrer para o mundo, esperar no Senhor e viver somente para Deus. Aleluia. Tome sua cruz. Glória a Deus. Não joga a cruz fora. Nós queremos agora orar para encerrar. E queremos saber de você agora. Se porventura você já serviu a Deus e se encontra desviado, se encontra agora escravo do pecado, do diabo, e você quer tomar uma decisão nova na sua vida hoje, celebrando a Páscoa, celebrando porque Jesus é a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus é a nossa Páscoa, Aleluia. é a nossa libertação, é a nossa esperança, é a nossa passagem para a vida cristã, e caminhando em direção ao céu, Glória a terra a Deus. prometida, a Nova Jerusalém. Eu Louvado quero seja te Deus. dizer que hoje Deus está te oferecendo uma oportunidade. Amém. E a você que está nos ouvindo, que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, you never did surrender yourself to Jesus. Today is your day to surrender yourself to Aleluia. Jesus. Give your Glória life to a Deus. Jesus right now and repent from your sins. He's gonna change your life. He's gonna Aleluia. forgive your sins. He's gonna wash you on His blood. Amém. He's gonna change your life forever, because one day He changed my life forever. Aleluia. Hoje é o dia que Jesus quer lavar a sua vida no seu sangue e mudar a sua vida para sempre, porque um Glória dia Ele a Deus. mudou a minha vida. Glory God. Louvado seja seu nome. Eu nunca voltei atrás. Eu não sou melhor que ninguém. Mas é tão bom, achei tão gostoso servir a Deus, que eu não achei nada comparável. Por isso, eu prefiro servir a Deus, porque não tem nada comparável. Amém, verdade. Claro, que vida cristã é vida de renúncia. Temos que renunciar o tempo todo. Renunciar. Renunciar e renunciar. Porque as vantagens são grandes na vida material, física, espiritual, na vida financeira, em todas as áreas da vida. É bem melhor. Portanto, nesta hora nós queremos orar por você, que está agora entregando a sua vida a Jesus, que está reconciliando com Jesus, que está tendo um novo reencontro com Deus. Nós queremos orar por você agora e pedir uma bênção especial de Deus na sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, você fecha, senão ficam os seus olhos abertos. Repita comigo esta oração que eu vou fazer. Diga: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida agora a Jesus. E te peço perdão por todos os meus pecados. Me lava agora no teu sangue. Me liberta agora, Senhor. E faz de mim agora uma nova criatura. E escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. Me dê entendimento da tua palavra. Sede e apetite por ler a tua palavra. Me dê ânimo, coragem para caminhar para a tua casa e aprender como servir a ti. Eu renuncio agora, Senhor, todo compromisso com o pecado e com o diabo e com todas as suas obras, em nome de Jesus. E eu declaro agora um servo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Parabéns a você que fez essa oração comigo. Agora você não precisa de orar, eu vou orar por você, ok? Querido Deus, eu oro agora por todas as pessoas que estão tomando uma decisão linda e maravilhosa de arrepender dos seus pecados, de mudar as suas vidas
e deixar o pecado a partir de hoje, e romper com todas as coisas que pertencem ao inimigo e ao diabo, de desfazer todo o compromisso com as trevas, com o pecado e com o diabo. E peço, Deus amado, nesta hora que tu lava cada um, Jesus, no teu sangue, e liberta e transforma e regenera, e cura agora, Senhor. É cura não só da alma, mas do corpo, da mente. Cura agora, Senhor, de todo o mal. Cura do vírus, cura de toda enfermidade. Toda enfermidade nós ordenamos, sai destas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, envia a cura divina, a libertação. Abre a mente, o entendimento de cada um, para desativar todo entendimento religioso errado que foi inculcado por alguém, pela vida, pelos pais, pelos avós, pelos amigos, pela vida, pela sociedade. Agora, tudo que está, todo ensino errado acerca de Deus e de Cristo, seja eliminado e que seja colocado o ensino verdadeiro da palavra de Deus, através do Espírito Santo, da leitura da Bíblia Sagrada. Querido Deus, limpa a mente, o coração de cada um, traz saúde, libertação. Escreve o nome de cada um no céu, no livro da vida. Porque a tua palavra diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida não pode entrar no céu. E a única maneira de escrever o nome no livro da vida é quando nós arrependemos e deixamos nossos pecados. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Se a pessoa já serviu a Deus e deixou, o seu nome foi apagado e agora está sendo aceso outra vez, está sendo reescrito outra vez. Aleluia, praise God. Portanto, parabéns a você que tomou a decisão. Continue firme. Não desista. Se você mora em New York, ou área vizinha, e quiser congregar em nossa igreja, seja bem-vindo. O templo está fechado por agora. Mas, quando for reaberto, será uma alegria imensa em te receber. Faça contato conosco através dessa página do Facebook ou através do nosso WhatsApp. E se você pertence, se você congrega na IBM, Igreja Brasileira de Manhattan, Ministério Praise the Lord Ministry, estamos com saudade de você. Esperamos te ver em breve também, assim que for reaberto. Assim que as autoridades autorizarem a reabertura, nós estaremos reabrindo o templo. E vamos voltar às nossas reuniões regulares no templo. Estamos com vontade de te ver. Temos orado por você. Por favor, lembre de nós também em vossas orações. A você que tem sido generoso, que tem contribuído com esta obra. E se você estiver prevenido e desejar continuar fazendo, faça. Porque a obra de Deus precisa. E tem que ter muita gente que não tem dinheiro, que não tem salário, está em necessidade. Mas se porventura você é daqueles privilegiados que ainda está recebendo um salário, pouco ou muito, e quer contribuir com o seu dízimo, sua oferta, será bem recebido. Você pode ir no Ziller ou Zeller, ou fazer uma transferência da sua conta para a conta da igreja, ou no Ziller você pode fazer um envio que é 1 minuto, e você pode usar o e-mail da igreja, que é Praise the Lord Ministry, número 1, @hotmail.com. Se você não entendeu, você quer um esclarecimento melhor, nos envie um WhatsApp. Nosso WhatsApp é 1-570-357-7777. Esperamos revê-lo breve. Se você não mora em New York, mora em outros lugares, ou em outros países, ore por nós, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais e nos ajude a transmitir a palavra de Deus a muitas vidas, a muitos corações que precisam de uma palavra, de um toque da parte de Deus. Estamos terminando, desejamos a você uma semana de vitória. Feliz Páscoas. Feliz Páscoa. Happy Easter. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Shalom. God bless you.